conosco, através da Tua palavra nessa noite, Pai. Que saiamos daqui cheios, Senhor, mais e mais cheios, transbordantes, Senhor. Que aquilo que possamos ouvir aqui, Senhor, não só iremos aplicar em nossas vidas, mas podemos, Senhor Deus, declarar, Senhor Deus, na vida dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos colegas de trabalho que estão tão carentes, Senhor, e precisando de Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Amém. Você pode se sentar. Deus abençoe. Banda, obrigado. Daqui a pouquinho vocês vão voltar aqui. Falando nisso, quero dizer que já avisar vocês, já deixar vocês avisados que hoje à noite vai ser quente, amém? Amém. Vamos reacender essa chama? Então, mais para frente, no final do culto, eu vou chamar vocês para vir aqui nesse altar. Então, você já sabe, quando eu te chamar, para você sair do teu lugar e vir aqui. E nós vamos buscar o Senhor. E Deus vai derramar coisas fantásticas sobre a sua vida. Deus vai reviver alguns sonhos que talvez se perderam dentro de você. E é o que eu creio que Deus vai fazer nessa noite. Amém? Aleluia. Bom, nos dias de calor, quando eu entro no meu carro, ou às vezes quando eu vou e estou andando na rua, está aquele calor, eu entro num banco, num lugar desses, eu sempre lembro de uma pessoa e eu louvo a Deus pela vida dessa pessoa. O nome dessa pessoa é Willis Carrier. Willis Carrier é o inventor do ar-condicionado. E eu confesso que, não é? Você está andando na rua, aquele calor, quando você passa na frente do banco, eu nem preciso ir no banco, mas eu vou entrar só para me refrescar. Quando você entra dentro do carro, você liga o ar-condicionado. Nossa, e ele fez algo extraordinário, isso foi em 1902. Deus abençoou a humanidade usando a inteligência que ele deu para esse homem com o ar-condicionado, amém? E você sabia que Deus foi o primeiro ar-condicionado daquele inverter? Tem um inverter, que ele faz ar quente e ar frio. Deus, ele foi o primeiro. Porque o ateu pode pensar assim, ah não, o homem que foi sábio, ele que buscou inteligência, ele que evoluiu e conseguiu inventar. Não. Quando você vai para Moisés, a história de Moisés, o povo de Israel no deserto, milhares de anos atrás, quando eles saíram do Egito, né, Deus era uma coluna de fumaça que refrigerava todo o arraial de Israel. E à noite ele era uma coluna de fogo que aquecia, porque se você foi para algum lugar de deserto, é muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. E Deus era o ar-condicionado, o inverter desse povo. Então, para ele passar essa sabedoria para esse homem, não foi nada assim muito difícil para ele fazer, não. Glória a Deus, amém? Mas por que eu estou falando isso? Porque semana passada nós falamos sobre um presente que Deus deu para a humanidade muito maior do que o ar-condicionado. Se você já ama o ar-condicionado, esse você vai amar mais ainda, que foi o seu único filho, Jesus Cristo. E nós falamos dele domingo passado. Se você não esteve conosco, acesse nossa página no YouTube, assista esse culto que foi muito legal, que Jesus é um presente que quanto mais você vai abrindo as caixas desse presente, mais você vai encontrando coisas boas. Você abre uma parte do presente e você encontra paz. Você abre outra, você encontra alegria. Você abre outra, você encontra salvação. Você abre outra, você encontra cura. E nós falamos sobre muitas coisas bem interessantes no domingo passado. Então, encorajo você. Se você conhece um amigo que precisa ouvir a palavra de Deus, marque ele, compartilhe com ele. Compartilhe, olha, passe o link para os seus amigos via WhatsApp. Vamos divulgar o que Deus tem falado na nossa igreja, amém? E tem sido coisas fantásticas. Você tem sua Bíblia aí? Vamos abrir no livro de Salmo 139? Esse é um dos meus salmos favoritos. Eu amo esse salmo, Salmo 139, versículo 13. Eu vou ler e em breve nós vamos ver umas imagens ali no telão. Diz assim: Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe.
Quando eu vi essa palavra teceste, eu fui digitar no Google e coloquei Google imagem teceste. E aí eu vi aqueles tecelão, né? Aquelas pessoas que tecem o tecido. E ele coloca a mão. Ele põe a mão. Ele usa uma máquina assim, mas ele coloca a mão. E aqui no Salmo diz que Deus nos criou no íntimo do nosso ser e Ele nos teceu no ventre de nossas mães. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tem uma outra tradução que diz: eu te louvo porque me fizestes de modo tremendo e maravilhoso. Queria que você repetisse comigo essa frase. Deus, eu te louvo, porque me fizestes de modo especial e admirável. De modo tremendo e maravilhoso. Toda vez que você estiver se sentindo meio down acerca de si mesmo, leia Salmo 139. Você foi feito de modo especial e admirável. Amém? Nunca mais tenha problema de autoestima. Porque Deus teceu você, Deus quis você. E a opinião dele está acima de todas, amém? Aí continua que as tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, quando você era um espermatozoidezinho. Os olhos de Deus te viu. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes que qualquer deles viessem existir. Uau! Vou ler de novo. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Deus escreveu a minha e a sua história. Como são preciosos para mim os teus pensamentos. Tem uma outra tradução que diz: como são preciosos para mim os teus planos. Não são desejos. Você desejar algo para alguém, é um desejo que lhe vá bem. Desejo que... Isso é o quê? É uma intenção do coração. Eu desejo que você seja bem sucedido. Eu desejo que você alcance seus sonhos. É muito diferente de que eu tenho planos para que você alcance sonhos. É bem diferente dizer que eu tenho projetos para que você seja feliz, para que você tenha uma família saudável, para que você cresça, para que você faça... Não é diferente? E é assim que Deus diz para nós nessa noite. Então, como são preciosos para mim a soma dos teus planos, dos teus projetos, dos teus pensamentos, ó Deus, e como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Bom, eu dou o meu carro para alguém aqui que se disponibilizar para correr até o canal, pode ser canal 2 mesmo, contar os grãos de areia que tem só entre o canal 2 e o canal 1, tá bom? Quando você terminar de contar, meu carro é seu. Agora imagina os grãos de areia de todas as praias da face da terra. São os pensamentos de Deus, são os planos de Deus, são os projetos de Deus para a sua vida. E a Bíblia fala em Jeremias 29:11 que tipos de planos e projetos esses são. São planos de paz, são planos de bênção e não de mal, amém? Então, no 19 diz, quem der... Não, pulo 19 que é feio. Vamos para o 23. Não é que é feio, é que ele entra numa outra... Ele estava mó feliz, Davi é um cara assim, né? Ele estava mó feliz aqui com Deus, daqui ele já fala, mata meus inimigos, pisa na cabeça deles, arranca os dentes. Então, vamos passar isso aqui que não é o foco da noite. Aí no 23 diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Deus quer nos dirigir pelo caminho. Então, os planos de Deus, os projetos de Deus, que são super intencionais para a sua vida, que são mais do que todos os grãos de areia da face da terra, é não só para essa vida, mas para a eternidade. Amém? Amém? Vai além da sua vida. Olha essas imagens aqui. Assim que você começou,
Você começou lá no ventre da sua mãe, e aí você foi sendo formado, e Deus estava te tecendo. Tem uma outra palavra que diz que Deus me tricotou. Não sei se tem alguém, quem faz tricô aqui? Tem a Fran que faz tricô, mais alguém faz tricô aqui? Soraya faz tricô. Então, ó, a dona Ana faz tricô. Tem nenhum homem que faz tricô aqui? Ó, a Thaís faz tricô. Aham. Quer dar uma de mulher prendada. Mas assim, ó. Pense. Deus te tricotando no ventre de sua mãe. Deus te fazendo, Deus te formando. Deus foi super intencional quando Ele te fez. Ele não tinha um de você, Ele quis você. Olha só. E aí você foi indo. Aí são algumas semanas que vão se passando. Que mais? Olha lá. Olha que coisa linda. Pode ir indo. Chupando o dedinho. Aí já está prontinho, pronto para sair do forno. Olha lá. Ah, o Miguel já está assim, ó. O Miguel já está nesse nível. Glória a Deus. Não é lindo o que Deus fez? Você já foi assim. Deus te teceu no ventre de sua mãe. Quando eu estava pensando nessa frase, Deus me teceu, às vezes a gente pensa assim, claro, Deus é a única parte da criação, o homem é a única parte da criação de Deus que contém as digitais de Deus. Eu estava pensando nisso, não, mas as digitais de Deus só tem em Adão, né? Porque Deus fez Adão do barro com as próprias mãos. Então Adão tem as digitais de Deus. Mas quando você lê aqui no livro de Salmo, Deus me teceu, Deus me tricotou, então eu e você também temos as digitais de Deus, tudo em volta do nosso corpo. Amém? Amém. Glória a Deus. Isso não faz você se sentir mais importante? É verdade, se sinta mais importante. Amém? Quando Deus estava te formando ali, Ele estava também colocando dons, Ele já estava colocando talentos, que na sua vida adulta você deveria descobri-los. Porque Deus deseja que cada um de nós possamos viver o máximo do nosso potencial. Deus nos fez de forma intencional. Nós vimos que Ele tem planos, Ele tem projetos, são projetos grandes, são projetos lindos, são projetos que a gente deve alcançar, deve almejar, deve buscar, porque Ele é o mais interessado em completá-los e concluí-los em nossas vidas. Imagine você comprando uma Smart TV 3D. Você chega na Casas Bahia, promoção, Black Friday, você compra lá uma Mega TV, Super Mega Blaster, com óculos 3D, com imagem Mega Digital Plus, e você coloca lá na sua casa, sendo que você nunca conecta ela no Wi-Fi, numa internet, você nunca usa o Netflix, você nunca põe o óculos para ver o 3D, ou seja, você não usufrui essa televisão no seu potencial. Você só fica nos canalzinhos abertos, vendo Globo, SBT, Bandeirantes. Você está fazendo bom uso dessa TV? Não. Deus colocou dons e talentos em você, que se você não descobrir, você vai ser como esse cara que comprou essa TV. Você não vai estar fazendo bom uso da sua vida. E a sua vida é um presente de Deus. Nós estamos na série Presente e Chamado. A sua vida é um presente que Deus te deu. Ele colocou dons e talentos dentro de você para que você vivesse um grande chamado. Amém? Deus foi exatamente intencional quando Ele te criou. E agora, quão intencional somos nós para vivermos tudo aquilo que Ele planejou para nós? Porque se nós deixarmos a vida levar, nós não vamos viver nosso potencial. Nós também temos que ser tão intencionais quanto Deus foi quando Ele nos fez. Amém? O interessante é que os dons a gente descobre de maneiras interessantes, os dons, os talentos. No mês de fevereiro, ano que vem, 2016, na nossa igreja nós vamos começar um projeto muito bacana que vai se chamar Discovery. E são 4 semanas, serão 4 domingos, que vai acontecer continuamente na vida da nossa igreja. Todo mês vai continuar.
onde você vai preencher alguns testes, você vai ser induzido, conduzido a descobrir os seus dons e os seus talentos. Quem acha isso maneiro? E você vai ter a oportunidade de colocar esses dons e esses talentos em prática. É muito legal. Nós estamos em processo de tradução do material, está ficando pronto, a gente vai começar mês de fevereiro, vai ser muito, muito 10. Você vai gostar e vai gostar muito. Amém? Bom, a Bíblia fala também no livro de Salmo, no versículo 16, lembra? Salmo 139, versículo 16, que todos os dias da minha vida estão escritos no livro de Deus. Marquem isso que no final nós vamos ver, olha lá. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de... Por que que Deus escreveu meus dias? Uma vez eu estava pensando nisso, por que Deus escreveu? Deus precisou escrever porque tudo que Ele fala acontece. Se Ele escreve, Ele não mexe no livre-arbítrio. Ele tem um plano para mim, Ele escreveu esse plano, esse projeto para a minha vida, esse sonho para a minha vida. Aí agora depende de mim, buscar dele, saber qual é esse plano, buscar dele e me empenhar em vivê-lo. Porque Deus, se Ele fala, acontece. Porque se Deus falar que essa mesa é branca, Deus não pode mentir. Sabe o que vai acontecer com a mesa? Ela vai ficar branca. Então Deus não pôde declarar aquilo que Ele escreveu para nós, porque teria que acontecer. E Deus não pode ir mexer no livre-arbítrio. Ele instituiu para que a gente escolhesse e a gente buscasse. Amém? Por isso que a nossa vida é um presente e é um chamado. Que a gente decide se vamos atendê-lo ou não. Quem é que já viu aquelas camisetas que a vida é muito curta para... Tá na moda, né? Volta e meia você vê. Outro dia eu vi um que dizia assim: a vida é muito curta para deixar o brigadeiro esfriar. Come quente mesmo. A vida é muito curta para mimimi. A vida é muito curta para pensar pequeno. A vida é muito curta para eu pensar só em mim mesmo. A vida é muito... Eu tenho um que eu achei mais engraçado. A vida é muito curta para esperar o tempo do pendrive e dizer assim: agora você pode retirá-lo de segurança. Os impacientes já arrancam o pendrive do negócio, né? E eu quero lhe dizer nessa noite que a vida é muito curta para você não atender o chamado de Deus para você. A vida é muito curta para você não viver para Deus. A vida que Deus nos dá é fantástica. Ela é fantástica nessa terra e ela é fantástica mais ainda na eternidade. Olha o que Deus fala aqui em Eclesiastes 3:11. Passa Salmos, passa Provérbios, chegou em Eclesiastes, escrito pelo homem mais sábio da face da terra que já existiu. O rei Salomão, o homem mais rico que já pisou nessa terra. Então o cara manjava, né? Ele também tinha um tete-a-tete com Deus e ele escreveu isso aqui, ele disse assim, no versículo 11 do capítulo 3. Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. E também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então aqui ele diz que Deus colocou no homem o desejo, colocou no coração do homem o anseio, a vontade de... A maioria das pessoas acredita que existe alguma coisa após a morte. E aqui fala que os homens não entendem esses planos de Deus, porque eles vão buscar em outras fontes. Eles não vão buscar na fonte certa, que é a palavra de Deus. Se você quer entender sobre a vida após a morte, está tudo aqui. Se você quer entender o que acontece quando você morrer, está tudo aqui. Nós vamos falar um pouquinho disso nessa noite. E o que é interessante é que as pessoas vão lá, o ser humano fica especulando. O que vai acontecer quando eu morrer? Aí uns acham que vai virar um bicho, não sei aonde. Outros acham que vai reencarnar com uma outra pessoa, numa outra cidade, numa outra nação. E uns acham que é isso. Eu tinha um chefe que ele não acreditava em Deus, em nada. Ele achava que simplesmente como você fecha uma cortina, sabe aquelas cortinas de escritório, assim, que você desce assim, aí você vira o negocinho, ela fecha. Sua vida é assim. Chegou, tu morreu, fechou, tu não existe mais. Mas a grande maioria das pessoas ficam questionando a existência após essa vida. E eu queria ilustrar para vocês hoje, com uma corda, do que eu quero dizer.
Imagina que essa corda aqui, esse exemplo aqui, gente, não fui eu que inventei. Eu vi na internet um pastor chamado, como é que é o nome dele? Francis Chan, muito legal esse cara. E eu dei uma adaptada, tá? Não está igualzinho o que ele falou, não. Dei uma adaptada para o nosso estilo aqui. Mas quero dar os créditos para o irmão, né? Quando, na verdade, assim, a gente tem que entender que toda ideia que um pastor tem, os direitos autorais é do reino de Deus, amém? Então a gente pode usar e abusar. O que eu quero dizer que não sei se não dá para você ver aí, mas imagine essa corda. Ela é a linha do tempo da sua vida. Imagina que ela é bem grande, ela tem alguns metros aqui, tá? Mas imagine que ela vai por toda a eternidade, ela nunca acaba. Essa corda nunca acaba. Ela dá várias voltas no planeta Terra, depois ela vai para o outro sistema solar, dá várias voltas lá, e continua, e continua, e continua, ok? Essa corda representa a sua vida. Ela representa o seu tempo de existência. E a Bíblia nos fala que nós existiremos para sempre. Esse tempo aqui, essa parte aqui, digamos que é a sua vida na Terra. O que me fascina é que se a gente comparar nosso tempo na Terra com o tempo que nós vamos viver em outro lugar, é muito maior, não é? E por que a gente se consome tanto? Por que a gente fica tão atribulado, tão ansioso com os problemas dessa vida que é tão passageira? O livro de Tiago fala que a nossa vida terrena é como uma fumacinha que logo se dissipa. Se você vê um cara fumando charuto, ele vai dar uma tragada, vai soprar aquela fumaça, logo você não vê mais. Comparado à eternidade, assim é a nossa vida terrena. E por que a gente foca tanto? A gente pensa, eu vou trabalhar pra caramba, vou ralar, porque quando eu chegar nessa parte aqui da minha vida, eu vou querer curtir, vou querer descansar, eu vou querer fazer isso, vou querer fazer aquilo. A gente fica tão consumido com isso, tão preocupado com isso, e o resto? Porque o que eu faço aqui, o que eu faço nessa vida, vai determinar como que eu vou passar o resto da minha existência. Por isso que esse ponto aqui é importante. Eu coloquei aqui de preto, porque preto representa, desde o nosso nascimento, nós nascemos no pecado. Por causa de Adão e Eva, nós já nascemos numa condição de pecadores. E nós somos inclinados a fazer o mal. E ao longo da nossa vida, Deus nos deu o maior presente, que foi o seu único filho, o Cordeiro de Deus, para morrer por nós. Quando ele morreu por nós na cruz do Calvário, e nós recebemos e reconhecemos isso, o sangue de Cristo nos purifica e apaga toda essa vida de pecado. E Deus nos enxerga assim, alvo como a neve. Porque a influência do pecado já não continua mais. Mas não é só por isso que Deus enviou Jesus. Não é só para que eu ficasse limpo do pecado. Eu não fui salvo só para ser salvo. Eu fui salvo porque eu tenho uma missão na terra. Eu fui salvo porque Deus escreveu coisas ao meu respeito que eu só começo a vivê-los no momento que eu tenho um encontro com Jesus. Nós vimos ali no livro de Salmo 139 que Deus escreveu os nossos dias no seu livro. Esses dias só começam a valer quando a gente realmente tem um encontro com Jesus. Porque até então eu estou vivendo para mim mesmo. Até então eu não estou fazendo a vontade de Deus. E Deus não vai escrever nada contra a sua vontade. Ele vai escrever algo acerca da sua vontade. Então, esse momento é um momento marcante, amém? Então vamos lá, olha que interessante. O mais louco, que se você puder abrir sua Bíblia no livro de Filipenses 3,
Filipenses, antes de Colossenses. Nós vamos ler aqui o versículo 14. Diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esse é o 13. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, ele tem um alvo. Paulo diz aqui que ele teve sua vida assim, ela teve pecado, Jesus entrou na vida dele, ele continuou sua vida, mas ele estava de olho aqui no alvo, que aqui representa o fim da sua vida na terra. E aqui é onde você vai passar a eternidade. Aqui é a sua eternidade. Paulo tinha um foco aqui, ó, porque aqui é o que nós chamamos de ponto de encontro. Aqui é o dia em que todo homem vai se encontrar face a face com Deus e prestar conta de tudo que ele fez com sua vida aqui na terra. E aí ele fala, no 17, irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. 18, pois como já lhes disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam em coisas terrenas. Não pensam no ponto de encontro, não pensam na eternidade. Nós não podemos agir assim. Nós temos sim que pensar e refletir que um dia eu vou estar face a face com Deus. 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então nós temos uma cidadania celestial. Glória a Deus por isso. Nós temos que se animar quando esse tempo na terra acabar. Mas o que eu faço aqui é extremamente importante. Não só vai definir onde eu vou passar a eternidade, se perto de Deus ou longe de Deus. Porque Deus é luz. Deus, ele criou o sol para brilhar durante o dia e criou a lua. Se nós não tivéssemos sol, lua nem estrela, o planeta seria uma escuridão total. A eternidade, nós continuaremos existindo, esse corpo morre, mas nossa alma vive para sempre. Nós vamos viver ou na presença de Deus, se Deus é luz, vamos viver na luz, ou vamos viver longe de Deus não tem luz, é treva só. Está claro isso? É o que a Bíblia nos ensina. Então vamos ver quão importante é, porque a vida é muito curta para eu não viver para Deus. A vida é muito curta para eu não atender o chamado que Ele me deu. Olha o que diz Apocalipse 20. Apocalipse 20 diz assim, versículo 11. Aqui é a visão do apóstolo João. Ele foi levado ao céu e viu coisas maravilhosas e escreveu esse livro. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Quando ele diz aqui mortos, grandes e pequenos, ou seja, ele viu homens, não é de estatura grande, estatura pequena. Ele viu homens que foram grandes na terra. Faraós, reis, governadores, pessoas que foram importantes na terra. Ele viu homens grandes e homens pequenos, em pé diante do trono. Livros foram abertos. Que a gente viu lá no comecinho. Livros foram abertos.
Será que foi aquele livro que Deus escreveu lá quando Ele pensou sobre a nossa criação? Livros foram abertos. E outro livro também foi aberto. Esse ele fala o nome, o livro da vida. Então, livros foram abertos, livros que falam da tua vida e o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Quando eu li isso, eu escrevi na minha Bíblia: o que adianta? O que adianta eu fazer um monte de coisa e não ter meu nome escrito no livro da vida? O que adianta eu ganhar o mundo inteiro, ficar rico e não ter o meu nome escrito no livro da vida? O que eu faço nesse curto período de tempo na terra vai impactar como eu vou passar a minha eternidade. E eternidade é muito, muito, muito tempo. Eternidade significa forever and ever. Eternidade significa para todo sempre. Eternidade significa per sempre. Eternidade significa também pour toujours, para sempre francês. Então eu falei aqui francês, italiano, espanhol, português e inglês. Pastor poliglota. Mas eternidade é tempo pra caramba. E Paulo entendeu isso e ele disse: eu prossigo com o olho no alvo, no dia que eu vou me encontrar com o meu Deus. Porque o que eu faço aqui vai impactar como eu vou passar a minha eternidade. O diabo, ele trabalha duro para te desestimular, para te causar distração, para que você perca seu foco. Ele gera em você assim: se preocupe com uma gratificação instantânea. Tenha suas recompensas agora, né? Gratifique-se agora. É a geração miojo, eu quero agora. Ninguém quer pagar nenhum preço. É a coisa que o inimigo mais quer, porque você se distrai, se foca tanto em você, que você esquece de focar no que realmente vale a pena. Lembra da história de Esaú? Esaú, irmão mais velho de Jacó. A Bíblia fala que Esaú trocou a sua primogenitura, o seu direito de irmão mais velho, que tinha direito à maior parte da herança do pai, por um prato de lentilha. Porque ele estava com muita fome. E ele só estava pensando no agora. Ele só estava pensando na sua vida naquele momento. E naquele momento ele falou: eu preciso satisfazer as minhas ansiedades. Eu preciso satisfazer os meus desejos. Eu preciso satisfazer a minha vontade. E ele foi lá e trocou com seu irmão algo que ia ser bem duradouro. Algo que iria lhe dar muita segurança para toda a sua família. Algo que era como se ele desonrou seu pai, ele desonrou sua mãe, ele desonrou sua família por uma coisa que ele precisava agora. Quantos de nós não passamos por fase que fazemos isso? Nós abrimos mão de uma eternidade com Deus até por uma gratificação instantânea. Não parece loucura? Como a gente brinca com nossas vidas? Um presente tão precioso que Deus nos deu. Ele foi tão intencional quando Ele nos criou. Ele nos fez de forma tão maravilhosa. Tem um propósito. Olha o que Ele diz. A vida, ela é um presente, sim. Mas esse presente acompanha um chamado. E esse chamado, ele já é diferente do presente. É um chamado. O presente você, às vezes, você recebe sem merecer. A gente não mereceu nascer, Deus quis que a gente nascesse. Mas o chamado de Deus traz recompensas. E recompensas têm tudo a ver em você atender ou não. É merecimento. De alguma forma. Então vamos lá o que diz Apocalipse 2:7. Se você vê Apocalipse 2, versículo 7,
Você vai ver. Aqui o apóstolo João, ele escreve algumas cartas para algumas igrejas, né? E é Jesus quem dita essas cartas para ele. Então ele está só sendo uma secretária aqui. Jesus fala, ele escreve. Jesus fala, ele escreve. E aqui, Jesus diz no versículo 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, lembra? Ao vencedor dessa vida, aquele que vencer essa vida, aquele que chegar até o fim, o ponto de encontro, conforme a vontade de Deus, ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Versículo 11. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Vamos lá, versículo 17 do capítulo 2. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Presta atenção, essa bênção aqui que Jesus está prometendo para a gente, ao vencedor, ela acontece aqui durante essa vida na terra ou está falando de eternidade? Está falando de eternidade. 26. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o meio, até um terço, até o... É muito mais importante como você termina a sua jornada do que como você começa. Muitos homens começam muito bem e terminam mal. Deus nunca planejou isso para mim nem para você. Deus quer que a gente termine bem, amém? A nossa jornada aqui na terra. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro, as despedaçará com um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E continua, capítulo 3, versículo 5. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Uau. Versículo 12 do capítulo 3. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. Também escreverei nele o meu novo nome. 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Olha quantas promessas de bênção, e Jesus sempre cumpre o que ele fala. Temos visto ao longo da história, temos visto suas promessas, temos visto o que está escrito na palavra, tudo tem se cumprido, tintim por tintim. Aqui nós falamos de recompensa eterna, mas a palavra também nos diz que existem recompensas terrenas, que nós não precisamos viver sofrendo, viver na dificuldade, para quando chegar o dia do ponto de encontro com Deus, aí sim. Não, Deus também nos promete uma vida abundante aqui na terra. Essa vida é um presentão ou não é? Essa sua vida é um presentão ou não é? Então dê valor a ela. Dê valor à sua vida, amém? Olha o que diz Mateus 16, versículo 24. Mateus 16, versículo 24 diz assim: Então Jesus lhe disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida perderá, mas quem perder sua vida por minha causa encontrará. Pois do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá da glória de seu Pai com os seus anjos, então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito.
Garanto-lhes que... termina aqui mesmo. Ele recompensará, ainda fala de coisa eterna. Agora, Mateus 19, ele já fala de coisas terrenas. Mateus 19, 29. Aqui, os discípulos chegam para Jesus e falam: o que a gente ganha em seguir você, Jesus? Porque nós largamos tudo. Nós largamos tudo para te seguir. Aí fala aqui. E todos que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão ainda a vida eterna. Aí ele fala: muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Mas aqui ele garante que ele nos dará uma recompensa ainda aqui na terra e outra na eternidade. Como que eu vou viver essa minha vida na terra? Como eu vou viver esse curto período de tempo que eu tenho aqui? A vida é muito curta para eu não viver para Deus. A vida é muito curta para eu viver para mim mesmo. Porque o que eu faço aqui nesse período vai impactar toda a minha eternidade. Amém? Queria chamar a banda aqui. Se você está aí com a sua Bíblia, abre lá em 2 Timóteo 1. Eu estava orando hoje de manhã, falando com Deus, quando eu estava fazendo o meu café. E ontem eu fui para Campinas junto com a Dani, e nós visitamos um amigo meu, um casal de amigos nossos, que acabaram de ganhar neném. E eu estava vendo a alegria do meu amigo, a alegria dela. É o segundo filho deles, né? Mas quem é pai, a gente sempre fica alegre. Se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, a gente sempre fica alegre. E eu fiquei lembrando da alegria que quando o Joshua veio. Quando meu filho nasceu, eu fiquei muito alegre. Fiquei muito, assim, sabe, em estado de êxtase. Porque é um prazer maravilhoso ser pai. E eu falando com Deus: Deus, como é bom ser pai. Deus suspirou no meu ouvido dizendo o seguinte: eu que o diga. Você não sabe o prazer que eu sinto quando uma pessoa desiste da sua vida de pecado, reconhece o meu filho e se torna meu filho também. Não é porque nós fomos criados por Deus que nós somos filhos de Deus. Nós somos criaturas de Deus. No momento que nós reconhecemos Jesus, no momento que nós recebemos Ele em nossas vidas, aí sim, nos é dado de se tornar filhos de Deus. E Deus falou: da mesma forma que você se alegrou quando você viu seu filho, eu também me alegro quando pessoas reconhecem o sacrifício que eu fiz enviando meu único filho. Mas esse é um momento para o finalzinho. O que eu gostaria de fazer agora está escrito aqui em 2 Timóteo 1, versículo 6. Segunda Timóteo 1, 6 diz assim: por essa razão torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Que mantenha viva o chamado de Deus que está em você. Que mantenha viva os sonhos de Deus que está em você. Mediante a imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quando eu li esse versículo, eu fiquei colocando muito a minha vida nele. Porque Paulo aqui, ele estava encorajando um jovem pastor chamado Timóteo. Talvez Timóteo estava um pouco desencorajado naquele momento. Talvez você se sinta desencorajado hoje. Talvez você passou por algumas turbulências que fez com que você desistisse ou abrisse mão do seu chamado, do seu potencial, dos seus sonhos.
sonhos que Deus deu para você. E eu sei que eu me identifiquei com essa passagem, e a pergunta que veio ao meu coração é: cadê o astronauta dentro de você? Eu não sei quando você era criança, se você era que nem eu, mas a maioria das crianças não pensam em limites. Eu quero ser um astronauta. A gente não pensa como nós vamos fazer para se tornar um astronauta. Quantos anos de estudo, de física, de química que a gente tem que estudar, de testes que tem que fazer, que muitos que tentam, só um passa, que é muito difícil. A gente não pensa em nada disso, nada. Então, se é criança, simplesmente pensa que pensou, se realiza, não é? E Deus falou assim comigo: cadê o astronauta que está dentro de você? Aquela criança que pensa que tudo é possível. Aquela criança que não tem medo dos obstáculos, mas acha que vai chegar lá. Porque eu fui vivendo uma vida, recebi um sonho de Deus, um chamado de Deus, aquela coisa magnífica, aquela coisa. Na hora que eu recebi, eu fiquei assim: nossa, vai acontecer, vai ser maravilhoso, muita gente vai ser impactada. Nossa, vai ser demais, vai mudar tudo em mim, vai mudar tudo na minha volta. E aí, quando você começa a dar os primeiros passos em direção a isso, vem uma série de oposições, vem uma série de dificuldades, vem uma série de batalhas. Você cai, você tropeça, pessoas te derrubam, e você vai se levantando, e você pensa que o seu sonho está cada vez mais longe. Aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que Deus te trouxe à mente, está cada vez mais longe. Eu não sei se você se sente assim. Eu me sinto assim. Eu achava que as coisas de Deus iam acontecer muito mais rápido do que elas estão acontecendo. E quando isso acontece, a Bíblia mesmo fala que a esperança que tardia enfraquece o coração. Eu não sei se o seu coração está enfraquecido, mas eu sei, Paulo disse para Timóteo: mantenha acesa a chama. A chama, o fogo, é derramado no altar de Deus. É no altar que se derrama fogo. Por isso que dentro de alguns instantes eu vou pedir para você que se sente como eu, vem aqui na frente. Nós vamos buscar Deus para que Ele reacenda a chama no nosso coração. Talvez você tenha se tornado desesperançoso. Você tem um sonho para a sua família, esse sonho está distante. Você tem projetos, mas você foi derrubado inúmeras vezes e desistiu deles. Talvez você nunca sonhou um sonho de Deus e gostaria de sonhar pela primeira vez aqui nessa noite. Queria que você também viesse aqui na frente, porque o altar de Deus é um lugar de enxergar coisas novas. Foi no altar de Deus que eu fiquei sabendo do meu chamado. Foi buscando o Senhor, numa reunião como essa, vindo na frente, fechando os meus olhos, abrindo meu coração, comecei a enxergar o propósito que Deus tinha para a minha vida, o porquê que eu vinha a existir. Se você nunca sonhou um sonho de Deus, essa é a noite para você começar a sonhar. Vamos manter viva a chama do dom que Deus nos deu. Deus quer derramar fogo, amém? Apaga as luzes, por favor. Acende um pouquinho as laterais. Queria convidar você para vir na frente agora. Eu creio que Deus vai nos revigorar. A Bíblia fala que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu vou chamar a liderança da igreja. A liderança vai orar por vocês. Não há nada como um toque de Deus para nos encorajar. Quando um homem de Deus chamado Elias estava extremamente desesperançoso ao ponto de querer morrer, ao ponto de querer que Deus o levasse, Deus deu um toque. Um toque ainda não foi suficiente, Deus veio de novo e deu outro toque. Aí aquele homem se levantou
e correu como nunca havia corrido antes. Eu creio que Deus quer nos levantar para correr nessa noite. Deus quer nos dar asa para voar mais alto. Deus quer nos revigorar novamente. Deus quer que o astronauta dentro de nós, aquela criança que pensa que tudo é possível, reviva dentro de nós. Deus quer aumentar a nossa fé nessa noite. Tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Nada é difícil para Deus. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda e dizer para uma montanha, faça-se daqui, ela irá. Onde está a nossa fé nessa noite? Onde está o tudo é possível em nós nessa noite? Deus, ressuscita isso dentro da tua igreja. Ressuscita isso dentro de nós, Pai. Aqueles que ainda nunca sonharam os teus sonhos, venham sonhar agora. Enxergar uma visão clara, porque o Senhor os teceu no ventre de suas mães. Levanta suas mãos para o céu, comece a clamar o Senhor. Nós falamos hoje aqui sobre a nossa vida, certo? E o que a gente faz aqui na terra vai determinar como nós vamos passar a nossa eternidade. O ponto mais lindo que nós possamos ter na terra é o ponto de encontro com Jesus Cristo. Esse ponto vai determinar como Deus vai nos enxergar daí em diante. E aqui nós teremos outro ponto de encontro que é com Ele na eternidade. E eu queria com isso dar uma oportunidade, queria que todos fechassem seus olhos. E se tem alguém aqui nessa noite, você vai estar sentindo o Espírito Santo já trabalhando no seu coração, falando que você precisa de Deus. Nós seríamos muito tolo de achar que nós podemos seguir com nossas vidas, fazendo tudo do nosso jeito, sem a presença de Deus, sem Jesus em nós. Não dá para você viver seu potencial sem Jesus. Não dá nem para você ir para o céu sem Jesus. Porque não são boas obras que nos levam para o céu. Talvez você pense, eu sou uma boa pessoa, não prejudico ninguém, mas não é isso que nos leva ao céu. Jesus mesmo diz que aquele que vive e que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então nós precisamos viver em Cristo e crer em Cristo, para que nós não passemos pela segunda morte. Se você não tem essa certeza selada no seu coração, que se você morrer hoje, você vai para o céu, eu queria orar por você, e você vai receber essa certeza, recebendo Jesus. Se você nunca aceitou Jesus na sua vida, e gostaria de fazer nessa noite, também queria orar por você. Ou se talvez você já recebeu Jesus, e seu coração se esfriou, você se distanciou de Deus, e você está sentindo o seu coração batendo forte, é porque Deus está te chamando, vem de volta para mim. Alguém que se enquadra nesses três cenários, queria que você levantasse sua mão, para a gente encerrar. Amém, já vi sua mão, amém, já vi sua mão. Há mais alguém aqui que se enquadra, amém, já vi sua mão. Talvez você não tenha certeza, se você não tem certeza, você vai para o céu hoje. Ou talvez se você gostaria de receber Jesus pela primeira vez, ou talvez você se distanciou e gostaria de voltar, eu queria orar por você. Você vai ver a diferença, como você vai sair daqui mais leve. Com Jesus tudo fica melhor. Não é que seus problemas acabam, mas é que você encontra uma força sobrenatural para se tornar um vencedor. Amém, já vi sua mão. Mais alguém? Sabe o que eu queria fazer agora? Queria que todos olhassem para cá. Algumas pessoas levantaram as mãos. Para a gente encerrar o culto, eu queria muito orar por você aqui na frente. Esse altar é um lugar precioso, é um lugar de Deus. Vocês vem aqui, vamos orar todo mundo junto. Todos que levantaram as mãos, vem. Amém.
Vamos ficar todo mundo de pé, por favor. Queria que vocês repetissem essa oração comigo. A igreja inteira vai repetir. Pode ser? Querido Deus, nessa noite, eu abro meu coração, e te peço, vem morar nele. Coloca minha vida em ordem. Eu lhe peço perdão por tudo que eu fiz de errado. E escreve o meu nome no livro da vida. Que ele jamais seja apagado. Me ajuda a partir de hoje a andar contigo. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Guiem seus passos. Esse é só o começo de uma jornada. Tem muitas coisas boas que Deus quer desvendar para vocês, amém? Galera, Deus abençoe vocês. Tenham uma semana fantástica.